Nós estamos tratando sobre o tempo. Deus e o tempo que passa voando. E a Bíblia diz, dentre muitos versículos sobre este tema, que tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3:1. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Jó diz que o tempo, que Deus determinou o tempo de vida de todos os homens, que Deus estabeleceu limites dos quais Ele não passará. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias, antes de nós nascermos. Isso é quase incompreensível. Isso é quase um determinismo. Se a gente parar a pensar literalmente, a gente fica confuso. Como é que pode Deus determinar? Aí vem os filósofos socráticos, os filósofos epicureus, os filósofos maniqueístas, e diz que, como Deus criou todas as coisas, Ele criou também o mal. Parece que não resta espaço para livre-arbítrio. Mas eu quero fazer aqui algumas considerações importantes sobre o tema, sobre este tema. O tempo, principalmente o tempo que nós vivemos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos, milênio e eternidade. São todas medidas de tempo. E nem sempre foi desta forma, nem sempre os homens mediram o tempo como nós os medimos hoje. Não havia relógio, todo mundo conhece a famosa história do rei Ezequias, que Deus, para mostrar que ele iria curá-lo, ele fez um desafio com Ezequias, e Ezequias pede para retroceder 10 graus no relógio de Acás. O relógio de Acás era uma projeção da sombra do sol nas escadarias do palácio, e se a sombra retrocedesse 10 graus, o que equivalia a algumas horas, significava dizer que Deus estava voltando o tempo, como a gente costuma ver nos filmes de ficção, porque foi Ele quem fez, quem criou o tempo. E nós vivemos aqui na Terra, porque lá em Marte é diferente. Se nós morássemos na Lua também seria diferente. A contagem de tempo não seria 24 horas como nós conhecemos. Saiu da atmosfera, entrou na estratosfera, é isso? Nossa, pai, hein? Fugiu. Não. É isso aí mesmo que eu estou falando. Eu só queria que alguém confirmasse. Atmosfera é estratosfera. Depois vem o espaço cósmico e assim por diante. Mas aí tudo bem. Nós saímos desse azul que a gente vê. A linha de tempo ela é diferente, a contagem de tempo ela é diferente.
o tempo não interfere no envelhecimento ou numa supernova, que é um planeta que se descobre a cada dia, com relação a essa questão de horas. Eu li ontem um artigo recente que os cientistas descobriram que o núcleo da Terra, que é formado por larvas vulcânicas, ele tem aproximadamente 1 bilhão de anos. Como a gente vai entender essa coisa do tempo se a história do mundo, ela não tem 10 anos, 10 mil anos. Se considerarmos a contagem natural dos hebreus, que seguem o calendário lunar, eles estão no ano 6.700 e lá vai alguma coisa. Os chineses também estão nessa mesma cronologia de tempo. A verdade é que para nós o tempo passa e a gente não vê. Nós nascemos, passamos a infância, a adolescência, a juventude, daqui a pouco casa, parece que foi ontem, né? Casa, tem filhos, os filhos crescem, parece que para nós eles nunca crescem, é sempre pequenininho, devido ao cuidado, mas daqui a pouco a gente já está envelhecendo, não consegue acompanhar no parque, não consegue acompanhar no jogo de futebol, não consegue mais, porque o tempo vai passando e a Bíblia diz que Deus estabeleceu um limite sobre a nossa vida. Assim como Ele estabeleceu um limite sobre as ondas do mar, até aqui você chega e dali para frente não vai, e quando Deus permite elas vão até onde a gente não imagina que deveria ir, e assim sucessivamente. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que hoje nós somos influenciados, vivemos em um mundo, principalmente o mundo ocidental, vivemos influenciados pelo capitalismo e pelo materialismo, que colocaram um ritmo frenético na vida das pessoas. Capitalismo e materialismo são duas situações que se desenvolveram no decorrer dos tempos, principalmente depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e de lá para cá os homens, eles vivem à base do dinheiro, vivem do capital. Você trabalha contratado para receber X de salário. O governo estabelece impostos sobre empresas, sobre o que você compra, e além daquilo que você compra, se você ganhar acima da tabela, você vai pagar mensalmente o imposto, e esse imposto ele vai gerar toda uma máquina que aqui no Brasil a gente já conhece, e se esse elo da corrente for quebrada, aí há dificuldade. Aí aposentado, o primeiro impactado são os aposentados, aí não recebe. Depois vem funcionário público, depois tem investimentos em educação, depois tem investimentos em infraestrutura, depois tem investimentos em segurança, depois tem investimentos em saneamento básico, depois tem investimentos sociais, que é para renda para aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Tudo isso é gerado pelo capitalismo. No capitalismo ninguém dá nada para ninguém. Quanto mais ganha, quanto mais rico fica, cada dia ele fica mais avarento. A cada dia a gente mais pobre
e menos rico, mais pobre e menos rico, mais pobre e menos rico. Mas não era assim, nunca foi assim. Isso é no tempo que nós vivemos, no que nós chamamos de tempo de desenvolvimento, tempo da internet, tempo das altas tecnologias militares, médicas, espaciais, enfim, de todas as áreas do conhecimento humano. Antes não funcionava desta forma. Antes o homem basicamente vivia da chuva, porque a economia era agrícola e era pecuária. Era agrícola e era pecuária. Não havia dinheiro para se comercializar e as pessoas não valiam pelo que tinha. Você tinha café, trocava por algodão. O outro tinha tapetes e trocava por gado. O outro tinha ovelhas e assim sucessivamente. Não havia como é nos tempos de hoje. E esse tempo que nós chamamos, esses sistemas que nós vivemos hoje, chamado de capitalismo e materialismo, eles estabeleceram um ritmo apressado na vida das pessoas. Hoje ninguém quer esperar como resultado da influência que nós sofremos do sistema capitalista ou do sistema materialista. Você ora a Deus, eu estou falando agora do crente, mas isso vale para todas as pessoas. Você ora a Deus dizendo: Senhor, hoje eu quero um carro zerinho, eu quero um carro zero, eu quero um carro zero, eu quero um carro zero. E você vai economizando e vai orando, economizando e vai orando. Daqui a pouco você compra um carro zero. 1.4, 1.8. Passa o tempo e você diz assim: nossa, com esse carrinho velho, ele está com 2 anos, está dizendo que é carrinho velho. Imagina quem está com um carro de 10 anos, de 15 anos, como é que faz? Aí, Senhor, eu quero agora um carro melhor, e aquele carro já não é mais suficiente. Senhor, agora eu quero uma casa. Aí a casa já não é suficiente, porque o irmão da igreja tem uma chácara com piscina, e ele fala: Senhor, agora eu quero uma chácara com piscina. E se Deus for abençoando e dando, daqui a pouco ele quer uma fazenda, daqui a pouco ele não some da igreja, e por aí vai. O desejo de prosperar no nosso sistema é normal. O problema é que a gente não pode viver para isto. A nossa vida tem que ser vivida para Deus. Nós gastamos muita energia e muito tempo tentando equilibrar as coisas no mundo material. Vivemos 23 horas no mundo material e 1 hora no mundo espiritual. Para muitas pessoas, a vida, o mundo espiritual, ele se resume ao culto de ensino para aqueles que vêm, ou ao culto de quinta-feira, ou ao culto de quarta-feira, ou ao culto de domingo, e só. O tempo passa e não fez nada. Não existe uma folha corrida de serviço, não existe uma folha corrida de adoração, não existe uma folha corrida de obediência a Deus. Nós vivemos hoje como igreja, principalmente para testemunhar, para proclamar. E o apóstolo Paulo, entendendo a questão do tempo, ele diz: há tempo e fora de tempo. Todo tempo é tempo de nós proclamarmos as verdades espirituais e eternas da palavra de Deus. E agora a gente não pode mais fazer culto ao livre. Agora não pode ter mais aglomeração. Como é que a gente vai fazer? Mas não pense que Deus vai perdoar nós por conta disso. Você já imaginou? Você já calculou quantas mensagens você passa no SMS, você passa no WhatsApp, você passa no Facebook por dia? Você já calculou isso? Quanto dá isso? Porque
Que tem gente que tem grupo de tudo quanto é coisa. E a conversa vai, a conversa vem, a conversa vai, a conversa vem, a conversa vai. Daqui a pouco o celular enche, tem que ir excluindo, porque senão não cabe mais nada. Isso é normal. Só que, aonde que Deus está nesse negócio? Aonde Deus está nesse negócio? Aonde o nome de Deus foi proclamado? Nós estamos gastando um tempo inútil. Nós estamos desperdiçando tempo. Esse tempo que nós passamos aqui juntos é para nós aperfeiçoarmos o nosso sistema de adoração, que começa entre eu e Deus, entre eu e minha casa, entre eu e os meus filhos, entre eu e os meus amigos. Aonde quer que você esteja, a glória é de Deus. Aí nós reunimos aqui para celebrar o Senhor. Então, esse ritmo frenético das pessoas é estabelecido pelo sistema capitalista e materialista. Você quer ver o que isso significa? Fica sem emprego. E pede o auxílio, agora não pode mais, né? Pede um auxílio emergencial e você recebe a mensagem depois de 20 dias que o seu auxílio foi negado. E você olha para um lado e olha para o outro e não sabe o que fazer. Porque você está num sistema capitalista que depende exclusivamente do dinheiro. Que a Bíblia diz que é a raiz de todo mal. Não está dizendo que ele é ruim, está dizendo que ele é a raiz de todo mal. Mas não para aí. O tempo passa e as pessoas estão entretecidas com as armadilhas do nosso tempo. Tudo é feito para preencher o nosso tempo e nos dar uma satisfação carnal. Tudo que é feito tudo que é pensado de entretenimento tem pessoas especializadas nesse negócio de entretenimento para nos dar satisfação. Se você gosta do pancadão, é dirigido a um estilo de pessoas. Se você gosta da balada sertaneja, é um estilo de pessoas. Se você gosta do baile da saudade, é um estilo de pessoas. Se você gosta do risca-faca, é outro estilo de pessoa. E assim vai. As partidas, os esportes são programados para entreter as pessoas. Mas não para aí. A gente não para aí. É uma luta quando a gente tem que decidir vir para a igreja ou assistir a partida de futebol do nosso time preferido. É uma dificuldade. E quando vem, está aí com o celular olhando, fica em casa, irmão, fica em casa. Fica em casa, não vem. Porque você vem aqui para pecar, não resolve. Deus não aceita. Quando nós chegamos aqui, nós devemos desligar e nos ligar diretamente com Deus, para preencher aquele vazio que existe no coração, aquele espaço no coração. Você não tem vazio porque tem Jesus. Aquele espaço que tem no coração que só Deus preenche. Porque nós vamos ver aí que Deus colocou no coração dos homens a eternidade. Vamos ver o que isso significa mais para frente. Talvez hoje não seja possível. A sociedade está entorpecida nesta aldeia global marcada pelos smartphones. Hoje não existe distância para nada. Eu estava vendo uma palestra de uma autoridade monetária e ele dizia assim: hoje não tem país rico, não tem país pobre. Nesse tempo que nós vivemos hoje, em que se transfere em questão de segundos
bilhões de uma conta para outra, o dinheiro aparece aqui, desaparece lá. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Essa é a era que nós estamos vivendo. Tudo é feito para nosso entretenimento, porque o materialismo é contra a teologia, é contra Deus. O materialismo diz, você vive aqui, aquela coisa que Salomão disse no próprio Eclesiastes capítulo 3, versículo 21, que diz assim, isso aqui é um materialista pensando, ele diz assim, olha, porque o que acontece aos homens, acontece aos filhos dos homens, isso mesmo acontece aos animais, a mesma coisa lhes acontece, como morre um, assim morre o outro, todo tem o mesmo fôlego, e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Para onde vai um, para onde vai? Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó, e ao pó tornarão. O materialismo diz, viva hoje, viva hoje, viva hoje, viva hoje, viva hoje, porque amanhã você não sabe para onde vai. Só que não funciona assim. A Bíblia diz que você pode curtir a vida, mas Deus vai tomar conta. No final você vai prestar conta a Deus daquilo que você fez, daquilo que você pensou, daquilo que você deixou de fazer. E nós temos um espírito que é imortal. No final, ou viveremos com Deus a eternidade, ou viveremos sem Deus. E o materialismo não quer que a gente saiba disso. E tem se tornado uma verdadeira religião. Somos dominados pelo tempo que nos suga a cada segundo, porque não sabemos como administrá-lo. Moisés disse, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se tem alguém que precisa viver disciplinarmente essa questão do tempo, esta pessoa somos nós, este grupo somos nós, esta é a igreja de Deus que tem que aprender a fazer isto. O tempo tem que ser regrado, não pode fazer uma coisa e deixar outra. Nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida moral, nós temos uma vida que deve ser deixada como legado, como referência, quando se for embora. E não se preocupe, não se desespere também, isso vai acontecer com todos nós. Muitas vezes perdemos as oportunidades da vida porque vivemos adiando para amanhã. Nós deixamos de cumprir o que está escrito em Eclesiastes, a partir do versículo 2, que tudo tem o seu tempo determinado, e ele vai dizer os tempos de fases da nossa vida. E a gente acaba perdendo essas oportunidades, porque vivemos adiando. Tem pessoas que não tomam uma decisão, que não tomam uma posição. Quando vai tomar uma posição, já é tarde demais. Quantas pessoas a gente tem visto? Quando teve oportunidade de se preparar, quando teve oportunidade de estudar, quando teve oportunidade de construir, ele não fez nada. Aí, amanhã casou, aí começa. Ele casou, vai para a escola, ele tem que começar a estudar já velho, ele vai já se formar velho, aí vem vindo atrás dele um grupo de jovens, cada vez mais jovens, formados, preparados para o mercado de trabalho. Como é que vai competir? Deixou passar a oportunidade. A Bíblia já lhe ensinava, a Bíblia já nos ensinava, não deixe o tempo adiar. É certo que o conhecimento não ocupa espaço, e todo o tempo é tempo da gente aprender, mas se você quiser aprender para construir
uma vida diferente. Completamente diferente. Só que muitos de nós não entendíamos isso quando os nossos pais acordavam cedo, quando ficavam brigando com a gente, quando a gente deixou de ir para a escola, e hoje a gente vê as pessoas formadas e fala assim, nossa, passou a oportunidade. Pode até se formar, mas não vai ser a mesma coisa de antes. Eclesiastes 10:1, a soberania de Deus é o controle de Deus no mundo dos homens, pois o tempo não existe para os anjos e o espírito também não está sujeito ao tempo. Anjo não envelhece e nem espíritos envelhece. Aqui Deus determinou fases da vida. A partir do versículo 2 até o versículo 8, são fases da vida que não temos como mudar. Não há como eu mudar. Aprendemos aqui que esta dualidade é parte integrante da nossa vida, isto é, todos vivem esta dualidade. Dia e noite. Salgado e doce. Amor e ódio. Guerra e paz. Plantação e colheita, e assim vai. Tudo na nossa vida tem um parzinho. Tudo. Quando Deus criou o homem, Ele diz que tinha a Bíblia diz que tinha um par, que tinha um animal macho e uma fêmea. E Deus ficou olhando, e Adão ficou observando aquela dualidade, inteligente como ele era. Será que vai ficar assim? O que vai acontecer? De repente Deus completa Adão e lhe presenteia com a mulher, porque é homem e mulher. Infelizmente, estão querendo mudar esse negócio hoje, mas é do jeito que está. O que Deus fez é perfeito e dura para sempre. O tempo pode ser imprevisível, ou pode influenciar as nossas próprias escolhas. Ninguém escolhe o tempo em que vai nascer, mas as escolhas podem influenciar o tempo de morrer. Hoje nós não temos respostas para muitas situações de morte que acontecem. Hoje eu estava lendo que no Rio de Janeiro, uma paraquedista do Exército, 27 anos, estava andando com o seu carro, até um carro novo, um Cruze, e o carro enguiçou numa avenida lá em Marechal Hermes, e o marido saiu para pedir ajuda. Daqui a pouco apareceram 2 bandidos, perceberam que a mulher era policial do Exército, metralharam a mulher, e estava lá o marido, a filha e mais um parente. Como é que vai explicar? Como a gente vai explicar isto? Como nós vamos explicar isto? Essas mortes abruptas, esses assassinatos a troco de nada, absolutamente nada. Todos os dias nós estamos presenciando, com números muito maiores do que a da Covid-19, de violência. Como a gente explica isso? Nós não determinamos nem o tempo de nascer, nem o tempo de morrer, porque isso está no controle de Deus. Ninguém em sã consciência escolhe o momento de chorar, mas pode escolher o momento de sorrir. Não perdemos algo porque programamos a perda. Ninguém programa perder, mas temos a escolha de procurar até encontrar.
Nós não vamos numa loja para comprar alguma coisa pensando no dia que vamos jogar fora. Para nós aquilo vai durar a vida inteira. Não acordamos decididos. Hoje vou me aborrecer com fulano ou beltrano. Mas nós podemos escolher amar, gostar, ser solidário com as pessoas à nossa volta. Isso é uma escolha nossa que faz parte das fases da nossa vida. Hoje você é solidário com alguém, amanhã alguém será solidário com você. O que você vai plantar, o próprio texto de Provérbios, o Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela. O certo é, o que você planta, você colhe. O que você semeia, você colhe. Então não perca este tempo. Diante de tudo isso, percebam que o tempo não é naturalmente previsível. O tempo é imprevisível. E eu fico observando, quando eu trabalhava em indústria, que aconteciam os acidentes, a gente fazia uma cronologia do acidente, e se aquela pessoa tivesse feito algo, tivesse retardado uma ação, ou tivesse adiantado uma ação 2 segundos a mais, aquele acidente não aconteceria. Você vê um acidente na rua, um carro e uma moto se chocando, 2 carros se chocando, se um tivesse atrasado 2 segundos, isso não aconteceria. Às vezes a pessoa sai atrasada de casa e acontece o acidente. Se tiver saído na hora e a gente não consegue explicar, porque o tempo ele é imprevisível. E nós não estamos só nesse negócio. Se tivesse só a influência de Deus, nós estávamos abençoados como nós estamos. Mas nós não vivemos hoje só sob a influência do nosso Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno influencia as pessoas quanto à questão do controle do tempo. As previsões, as mais recentes previsões, diz que os maiores bilionários da próxima década são aqueles que vão controlar o tempo, que vão controlar as chuvas. Os próximos milionários são essas pessoas, porque o tempo é imprevisível. Na verdade, o tempo de cada ser humano está nesta terra, foi designado por Deus mesmo antes de nascer. Isso é algo que nós não compreendemos. Eu já li isso dezenas de vezes. E cada vez que eu paro para pensar nisso, o meu pensamento, e olha que minha cabeça não é pequena, eu não consigo entender o que o salmista diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, quer dizer, nem havia um projeto, os olhos de Deus já nos contemplavam. Consegue entender isso, irmão? Vocês conseguem entender isso aí? Nós nem existíamos, não era nem projeto, e Deus já nos contemplava. Mas o negócio, o mistério não para aí. E no teu livro, que é uma forma de nós entendermos, no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, os meus, os seus e os nossos dias. Foram todos escritos por Deus. Isso significa que a nossa vida está no controle de Deus. E vai mais. Cada um deles é escrito e determinado.
E eu costumo dizer assim, meu irmão, se você quiser vir, quando você vem para a igreja e quiser colocar um vestido colorido, Deus não vai interferir nessa questão. Se você quiser colocar um sapato preto e um sapato branco, não vai interferir. Se você quiser fazer um penteado de cabelo, não vai interferir. Mas se você vier para a casa de Deus e naquele percurso está preparado uma armadilha contra você, que vai impedir o projeto de Deus na sua vida, Deus vai fazer você mudar o percurso e você nem vai entender porque você mudou, porque quem está no controle da sua vida é Deus. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com várias pessoas aqui. Eu não sei porque isso aconteceu, eu não sei porque eu tomei o ônibus errado. Quantas pessoas foram salvas porque se tivessem saído na hora certa, elas teriam sido atingidas por uma bomba, seria sido atingido por um ato terrorista, teria sido atingido por um acidente, por uma queda de árvore, por um poste que caiu, sei lá, alguma coisa. Mas Deus está controlando a nossa vida, porque está escrito, determinado, quando nenhum desses dias ainda havia. Isso é coisa que só crente consegue entender. Só nós conseguimos entender. Para terminar, Deus é o dono do tempo, e que não está sujeito ao tempo. O tempo foi feito para nós. Como eu disse, se nós tivéssemos a oportunidade de morar em outro planeta, lá em Marte, Mercúrio, sei lá onde, ou fora da nossa galáxia, e passássemos lá 10 anos, pode ser que aqui na Terra esse tempo equivalia a 100 anos, ou 1000 anos, porque o tempo é diferente nesses lugares. Ele não interfere no livre-arbítrio que concedeu a cada um de nós. Nós temos escolhas que nós podemos fazer. E aqui eu vou dizer, se a nossa escolha interferir nos projetos de Deus, se a nossa escolha interferir nos projetos de Deus, Deus não vai permitir, porque senão Jó não dizia, os planos de Deus nunca são frustrados. Quantas vezes você quis fazer uma coisa e não conseguiu? Quantas vezes você quis fazer um projeto e não deu certo? A porta não abria, porque não era projeto de Deus para você, porque ia interferir na vida que Deus planejou para você. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que queriam tirar a vida e não conseguiram? Mas tem outras que toma 2 bolinhas daquele veneno de rato e já morre. Isso nós nunca vamos conseguir entender. Usamos a liberdade de forma errada e acabamos maculando o perfeito propósito de Deus com as nossas más escolhas. Aqueles que não se cansam de fazer o bem, diz a palavra de Deus em Gálatas 6:9, no devido tempo colherão os resultados daquilo que plantaram. Eu vou terminar aqui com essa questão do tempo. Medite no que Moisés escreveu e viva cada dia, viva cada hora, viva cada minuto, cada segundo, de maneira equilibrada, de forma sábia, a fim de que você não tenha do que se arrepender, porque uma palavra falada, ela não volta. Você não consegue retirar uma palavra falada. Uma atitude, uma ação tomada, ela não volta. Se você pegar uma folha em branco e riscar,
Você pode passar o que quiser, vai continuar aquela mancha lá dizendo, ó, tem algo aqui que aconteceu. Assim é o nosso tempo. Eu li um livro um tempo atrás que dizia assim: Deus nos deu o privilégio de a cada ano nós escrevermos um capítulo da nossa vida. E às vezes o ano passa e a gente volta nesse livro que Deus nos deu para nós escrevermos, e tem tantas coisas que nós queríamos voltar e não é possível, mas que você pode aperfeiçoar no ano seguinte, você pode aperfeiçoar no dia seguinte, você pode aperfeiçoar na semana seguinte, você pode aperfeiçoar no mês seguinte, você pode ir aperfeiçoando durante a sua vida. Viva a vida de maneira sábia, a fim de podermos agradar, servir o nosso Deus. Viva esse tempo que se chama hoje e não se deixe influenciar nem pelo capitalismo, nem pelo materialismo, nem pelo dinheiro, nem pelo que há positivo, nem o que há negativo. Deus colocou essas coisas à nossa disposição para que nós pudéssemos desfrutar da sua bênção. O dinheiro é bênção quando nós sabemos usar. O ouro é bênção quando nós sabemos usar. O carro é bênção quando nós sabemos usar. A casa é bênção quando nós sabemos usar. Os nossos bens materiais são bênção quando nós sabemos usar. Quando nós não nos consideramos dono, mas como mordomos daquilo que Deus nos deu. Deus abençoe a sua vida.